Em um tempo onde a gente vive uma completa barbárie de prevent senior, de barateamento da vida, de testes que lembram a eugenia nazista, de pessoas que são largadas à própria sorte, de um avanço neoliberal cada vez mais desenfreado, custe o que custar, que um avanço de um neoliberalismo radical, existem músicas que pensam o Brasil e atravessam o tempo. Não são essas músicas que nós temos hoje de massa cultural que nada servem. Hoje eu vou falar um pouco rapidamente de um cantor chamado Gonzaguinha. O Gonzaguinha é aquele cara que pensa o Brasil. Suas músicas políticas retratam um tempo. Se você quiser conhecer a história do país, ouça Gonzaguinha. Ele lembra o Belchior, são textos, tem a melodia, tem a sua voz forte. Então convém lembrar esse cara hoje, com a sua voz imponente e cada vez mais atual, em um triste tempo que está cada vez pior. Vejam só, um trecho só para vocês terem a ideia da potência que é a sua música. Pequena memória para um tempo sem memória. Esse é um título de uma música dele. Muito atual, aliás, para os tempos de hoje. Recentemente tivemos o centenário de Paulo Freire, onde muitas pessoas sequer lembram de Paulo Freire, inclusive a esquerda, que se diz de esquerda, e quando vai fazer comentários em relação a esse grande pensador brasileiro, fala um monte de bobagens. Nem sequer sabem falar sobre o seu método. O Gonzaguinha, ele tem uma frase importantíssima que nos serve de acalanto neste momento e não somente acalanto, para uma reflexão do momento bárbaro que estamos passando, que é o quê? Memória de um tempo onde lutar por seus direitos é um defeito. Repetindo, memória de um tempo onde lutar por seus direitos é um defeito. Nesse avanço neoliberal que nós estamos passando hoje, de destruição por completo do Estado, de arranque dos direitos, cujo nome disfarçado se chama flexibilização, convém lembrarmos Gonzaguinha, convém lembrarmos a cultura brasileira, convém lembrarmos as músicas que pensam o Brasil, músicas que retratam um tempo e que, se você for estudar história, cultura, política, sociologia, filosofia, você tem que passar por esses caras, porque eles vão falar para você como que era aquele tempo, como é que era, o que acontecia ali. Mais uma frase do Gonzaguinha que aí a gente entende: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ou seja, o homem que vai e faz a ação. É ele que pode fazer as coisas. Filosoficamente falando, poderíamos caracterizar aí o Gonzaguinha numa questão mais existencialista. Existencialista no sentido que eu falo sartreano do termo, porque é um existencialismo de cunho político. Porque existe esse humanismo radical no Gonzaguinha, dessa fé na vida e fé no homem, no sentido de ele poder fazer as coisas, de nós, caso homens, de lutar por os nossos direitos, mesmo que isso, como ele retratou nessa música Pequena Memória para um Tempo Sem Memória, tem que ser um dever e não um defeito. Essa radicalidade dessas músicas que nos inspiram a lutar por um mundo mais justo, mais fraterno e, sobretudo, humano, são, filosoficamente falando, eminentemente críticas. E por esta razão, esses cantores nos servem para pensar o Brasil
o país, a cultura e a organização do que vem acontecer. Lembremos de Gonzaguinha, tá? Grande abraço e até mais.